só sair a secreção, ele já vai passando a dor, porque a Isso. dor, na verdade, além da reação inflamatória, é a dor por compressão, pela quantidade de secreção ali que Isso. está presa. Então, quando sai, né, essa pressão aí, a dor geralmente já alivia, entendeu? E, e na prática, a gente falando do antibiótico, né? Aí qual seria o antibiótico, né? Antigamente a gente fazia muito a cefalexina, né? A cefalexina ela pega bem, Staphylo aureus sensível, meticilina sensível. Porém, devido a esse aumento que está tendo, então às vezes a gente vê que a literatura ela começa a mudar um pouquinho, né? O uso dos antibióticos, as classes dos antibióticos, para tentar evitar você estar tratando e não saber se ali tem uma flora resistente ou sensível ao estáfilo, né? E aí a literatura ela coloca alguns antibióticos que está vindo à tona hoje mesmo, até para outros tipos de infecção, né? A gente está resgatando alguns outros antibióticos que não eram usados mais, mas que hoje está sendo usado de volta para infecção urinária, né? Então está usando para outros tipos de infecção. Então, a sulfamethoxazotrimetropin é uma delas que eles utilizam, né? Eles usam também a clindamicina, usa também a minoxiclina, né? A cefalexina, como eu disse a vocês, pode ser usado? Pode, mas assim, se você estiver diante de um caso resistente, então pode ser que você não tenha uma resposta, né? Então, só lembrar que os estáfilos meticilino resistentes, eles são resistentes a beta-lactâmicos, a cefalosporinas, a algumas penicilinas. Então, por isso que termina a gente fazendo essa troca de antibiótico. Na minha prática, às vezes eu ainda tenho resposta, pelo menos na minha prática do dia a dia, com a amoxicilina com clavulunato. Mas, assim, na literatura eles evitam, né? Eles não falam muito. Eles falam mais, realmente, em uso da derivados de tetraciclina, de sulfa, né? E de clindamicina. São os casos que eles mais usam, né, Virgínia, na prática, né? Isso, exatamente. Então, só revisando aí, gente, né? Então, paciente, furúnculo simples, a gente tende a tentar drenagem, se não drenou espontaneamente, tá? Mas existem aquelas indicações, que eu vou repetir aqui para vocês, as indicações que a literatura traz aí para você iniciar antibiótico sistêmico, né? Então, furúnculos na face, principalmente furúnculos ao redor do nariz, furúnculos em locais de difícil drenagem, por exemplo, no conduto auditivo externo, tá? Paciente que está com doença grave, com furúnculo muito grande, né? Com a doença mais extensa. Paciente que tem sinais e sintomas de doença sistêmica, então o paciente chegou, tá com febre, tá com calafrio, entrar com antibiótico, tá? Lesões que apresentem na periferia sinal de celulite ou de flebite, lesões que não responderam, né, ao tratamento local, você tentou ali, compressa morna, tudo, não drenou, né, então pode tentar entrar com antibiótico, né, se você não tiver a possibilidade de drenar, tá? E pacientes com comorbidades, né, ou imunossupressão, tá? Então esses são os clássicos aí, como a Perla tinha falado, né? Cada caso é um caso, a gente sempre tem que tratar o paciente de forma individual, certo? Então, chegou esse paciente, você vai avaliar se dá ou não para fazer drenagem, né? Às vezes até depende do perfil do paciente, né, Perla? A gente chega com aqueles pacientes assim, em pânico, que está morrendo, de não quer fazer drenagem de jeito nenhum, a gente vai tentar, né, fazer um antibiótico aí para ver se tem Isso. a, a resolução do quadro, né? Então, sempre individualizar, né? Sempre respeitar o paciente, né? Sempre ouvir também o que o paciente deseja. E quando você for passar o antibiótico, né? Sistêmico, e o que a literatura traz para a gente são as doses, né? Que é sulfamethoxazotrimetropin, que é de 800, 160, 2 vezes ao dia. Clindamicina de 300 a 450, 4 vezes ao dia. E doxiciclina 100 miligramas, 2 vezes ao dia. E essas medicações devem ser mantidas de 10 a 14 dias, certo? E, obviamente, que você vai pedir um retorno do paciente para ver se ele melhorou, né? Que não deixa de Isso. ser, né, E um assim, na paciente. prática, a gente tem uma tendência hoje, os infectos, a diminuir o tempo de tratamento, entendeu? Então, assim, tente fazer assim, uma média de 10 dias, podendo avaliar com a semana, porque pode ser que com a semana já esteja tudo bem, você suspende. Então, a gente ter esse cuidado, né, por causa de
cursos de terapêuticos muito longos também, né? Para a gente não criar também quadros aí de resistência, certo? Então é importante que a gente também faça uma média aí de 10 dias e observe, tá? Peça para o paciente retornar e reavaliar esses pacientes, né, Virginia? Outra Isso. coisa também, além disso, é a gente tem que ter umas medidas que é importante. Por exemplo, é uma lesão infecciosa. Então, assim, a roupa que está tendo contato com aquela infecção, ela deve ter que ser higienizada, não ficar repetindo a roupa, porque às vezes a gente tem que orientar, lavar mãos, ter cuidado com superfícies também dentro de casa, entendeu? Porque isso é uma doença infecciosa, né? E aí você pode passar para outra pessoa, sim, entendeu? É o estáfilo, né? Então, assim, a gente tem o cuidado não só com a pessoa que está sendo tratada, mas com os familiares que faz parte da casa, né? E orientar eles bem direitinho quanto a isso, entendeu? Então, nada de estar, vou usar essa roupa hoje, a mesma roupa eu vou usar amanhã, que estava em contato com aquele abscesso, né? Então, vamos lavar, botar roupas limpas, né? E sempre ter a lavagem das mãos, porque é importantíssimo isso, né? As mãos é um grande meio de contaminação. Entendeu? Então, ter esses cuidados também, tá? Não, e aí o que a gente vê na prática é o seguinte, é quando o paciente chega para a gente, teve o furúnculo, melhorou, aí fica tendo furúnculos de repetição, né? Como a gente vai abordar esses pacientes? Como é que a gente vai tentar descolonizar ele, a família? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente falou que o Staphylo aureus, o principal casinha dele é na região das narinas, né? Mas a gente sabe que hoje algumas regiões de dobras, axila, região inframamária, região de períneo também são regiões que têm, né, o estáfilo também, sendo que a maior quantidade é região de nariz, né? E aí, se esse paciente está tendo infecção de repetição, o que é que a gente acha? Que esse paciente está tendo um contato, a sua quantidade de estáfilo está exacerbada, né? A mais do que o normal, né? E aí, para isso, a gente usa um termo. Vamos descolonizar esse paciente, né, Virginia? E como é que a gente faz a descolonização? Quer ver a pergunta do paciente, do menino? Quem foi que perguntou, Virginia? Não, perguntaram sobre antibiótico tópico no furúnculo. Aí eu já vou comentar. A gente até faz, a gente vai explicar agora que a gente faz antibiótico tópico em caso de descolonização, tá? Quando a gente vai fazer a descolonização. Um dos esquemas que a gente vai comentar já é justamente a mupirocina, que perguntaram aí. Mas para o tratamento do furúnculo em si, veja só, gente, a infecção, ela é profunda. Ela é no folículo, tá certo? Então, assim, um antibiótico tópico, né, em cima da lesão, ele não vai conseguir tratar a infecção realmente do furúnculo. Tem que ser antibiótico sistêmico, tá? Certo? Para tratar o furúnculo, certo? Agora, já quando a gente vai fazer a descolonização, não. Quando a gente, né, o paciente ele está colonizado superficialmente, ele está colonizado realmente aqui na superfície da pele. E aí a gente pode sim, um dos esquemas que a gente faz para descolonizar é usar antibióticos tópicos, né? O ácido fusídico, mupirocina, né? Eu gosto muito do ácido fusídico, adoro, eu acho que é o que eu mais uso para descolonizar. E aí existem vários esquemas, né? Perlinha, na literatura, de formas de descolonizar. Tem gente que faz comer direto, tem gente que faz, assim, tem vários esquemas, mas na prática, assim, o que eu faço normalmente é fazer ou a pomada de mupirocina ou ácido fusídico tópico nessas regiões de colonização. Está cortando um pouquinho tua internet. Hoje, Virginia, espera um pouquinho, tua internet está cortando um pouquinho. Vamos lá, repete de novo o que tu falou. Pronto. Aí falando da descolonização, tá dando para ouvir? Qualquer coisa tu segue aí. Está cortando um pouquinho ainda. Então, assim, ela está falando um pouquinho da descolonização, que não existe um tratamento padrão na literatura. Pode ser feito com mupirocina, pode ser feito com ácido fusídico. Normalmente a gente faz em áreas. Tem gente que só faz descontaminação de narina. Tem gente que passa desculpa, que não tem conflito de interesse, a mupirocina nas áreas, não só das narinas, tem gente que faz só narina, tem gente que faz narina
retroauricular, região de flexuras, região periumbilical, região perianal. Tem literatura que diz que só o nariz é suficiente, mas normalmente a gente faz 2 vezes ao dia por 7 dias. Tem gente que faz 7 dias a cada mês por 3 meses. Então não existe, se você for ver na literatura, um padrão. O que eles pedem é descontaminar usando o antibiótico tópico, pode ser 7 dias ou 7 dias no mês por 3 meses, nessas áreas, principalmente do nariz, acompanhado de substâncias, banhos antissépticos, né? Que pode ser o uso do sabonete de clorexidine, né? Porque ele ajuda a descontaminar, mas tenha cuidado, porque o sabonete ele tem hora para começar e hora para terminar, porque se o paciente ficar tomando banho todo dia com sabonete, daqui a pouco a pele está seca e com prurido, então a gente tira ele do furúnculo, mas ele entra no quadro do prurido crônico, então a gente tem que ter muito cuidado com clorexidine. A gente diz, olha, você vai passar esse tempinho aqui só descolonizando e volta para o seu sabonete normal, né? Tem pessoas que descolonizam também a área oral, e aí pode fazer também bochechos com clorexidina oral, que é uma forma também de você descontaminar a parte orofaríngea, não só o nariz. Então, existe também esse formato. Então, pode ser o sabonete de clorexidina no corpo, bochechos orais, mupirocinas tópicas na região do nariz ou em áreas de dobras, como eu disse a vocês, não tem consenso sobre isso na literatura. E, basicamente, a gente faz isso e faz isso com a família. Então, às vezes, não é só a paciente. Você diz, olha, todo mundo vai fazer uma descontaminação em casa, né? Todo mundo vai ter que ajudar nessa descontaminação. Porque, às vezes, às vezes é um irmão que está em contato com a escola, que traz para casa e que passa para toda a família, e aquilo fica uma roda viva. Se a gente não descontaminar, é feito escabiose. Se a gente não tratar toda a família, a gente não consegue êxito no tratamento, né, Virgínia? Exatamente. E pronto, mas você faz como ela na prática? Normalmente. Na prática eu faço assim, eu descontamino todo mundo, eu faço mais de uma vez no mês, assim, uma vez no mês eu faço tipo 7 dias seguidos. Antigamente eu mandava passar em tudo que é canto. Hoje eu acho impossível. 2 vezes ao dia você sai mandando pomada todo canto. Como a literatura fala que a principal área é perinasal, eu só passo perinasal atualmente. Mas não é para pegar a pomada e enfiar dentro do nariz. É você passar nessa áreazinha perinasal, que eu digo aos pacientes. E aí eu faço 2 vezes ao dia, 7 dias. Uso muito a mupirocina na prática. E faço essa descontaminação com ela, e por uns 3 meses, e faço toda a família. É isso que eu faço na prática. Normalmente, a grande maioria a gente consegue resolver sim, mas existe na literatura paciente que às vezes precisa entrar até em medicações orais, quando o tópico para descontaminar não é possível, né? Então, mas assim, isso é realmente a exceção, mas assim, se vocês forem ler na literatura, não existe consenso sobre isso, entendeu? Existem várias formas diferentes de se fazer e que não tem um certo e nem tem o errado, mas que fala que a gente tem que descontaminar, né? E além de tudo, como eu falei para vocês, tentar ter esse cuidado dentro de casa, com as superfícies, com as áreas que esse paciente está, lavando as mãos, lavando as roupas, né? Botando aquela roupa para lavar bem direitinho, para descontaminar, com sabão, com tudo direitinho, né? Para a gente deixar ela bem descontaminada. Então, é isso que eu faço na prática. E você, isso aí, é assim mesmo? Eu uso a mupirocina também, mas gosto muito do ácido fusídico. E aí passo também. Uso mais perinasal, pelo que você falou, né? Às vezes depende. Se for um caso assim que eu vejo aquela furunculose assim, muito extensa, paciente tendo de repetição assim, mais severa, eu procuro usar nas outras áreas, né, periumbilical, inframamária, para dar mais segurança dessa descolonização. Mas, no geral, eu passo realmente só perinasal, passo também, perinasal. 2 vezes ao dia, 7 dias, durante 3 meses.
né? Tanto o paciente como os familiares, né? E quando eu passo em várias áreas é só no paciente, né? Geralmente dos familiares eu deixo só. Isso. É, Senão você não vai ter adesão, não. Não tem exatamente. Aí adesão, não. ninguém faz. Já É, passar perinasal já é uma confusão dentro de casa, né? Imagina mandar todo mundo passar nos mesmos cantos, né? Realmente. Isso pode acontecer, você deixar o paciente com todas as áreas e aqueles pacientes que moram na casa só com a região perinasal, né? Pronto. Então, assim, eu acho que foi isso, né, Virginia? Eu acho que a gente falou, foi uma live simples, mas é uma live do dia a dia, né? Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí, né, com algumas dúvidas que você tenha no dia a dia. Muito obrigada aí pela participação. tchau, tchau.